Beleza, pessoal, dando continuação a resoluções de questões. Mais uma, 15ª questão. Universidade Estadual de Londrina. Com base nos conhecimentos sobre o pensamento político de Platão. Então, deu para perceber que a ideia de política em Platão até aqui é comum nos vestibulares. E nós sabemos que o pensamento político de Platão propõe uma forma de educação para que se descubra as virtudes de cada um dos sujeitos, classifique esse sujeito em almas, ouro, prata e bronze, e essa alma de ouro ela vai ser instruída ao governo da cidade. Então tá. O Estado verdadeiramente fundado no bem supremo da polis, no verdadeiro bem supremo da polis, é aquele governado pelos filósofos que se tornam políticos e exercem essa função com base na justiça. Galera, esse item ele é verdadeiro. Isso aqui tem tudo a ver com Platão. Se o item 1 é verdadeiro, a gente elimina a letra C e a letra E. Vamos continuar então. O verdadeiro político é o filósofo, não o graduado em filosofia. Filósofo em Platão é aquele que passou por todas as etapas do ciclo de educação, que se iniciou lá com 3 anos e finaliza aos 50. Tá? Não se esqueça que a forma que Platão denomina de filósofo não é a forma como nós definimos hoje. São coisas distintas. O verdadeiro político é o filósofo, aquele que se dedica a um longo aprendizado da filosofia visando alcançar o conhecimento e a contemplação daquilo que é bom, do bem, do bom, do belo, para inseri-lo na realidade histórica. Verdadeiro. Perfeito. A educação daquele que está em processo de formação à política, ou seja, a educação do filósofo, que pretende ser político, pauta-se no aprendizado da retórica. Galera, retórica é essa arte de falar bem em público, inclusive para convencer e enganar. Próprio de quem? Dos sofistas. Então, quando ele diz a educação do filósofo, que pretende ser político, pauta-se no aprendizado da retórica e na aquisição da capacidade de apresentar argumentos que persuadam, que convençam as pessoas em debates públicos. Galera, em hipótese alguma, esse item aqui é falso. Sabendo que o item 2 é verdadeiro e o 3 é falso, a gente já tem a resposta, mas vamos entender o último item. O governo da polis deve ser exercido pelos sofistas. Aí não, né, parceiro? Você poderia estar em dúvida nestas 3. Essa aqui claramente ela é falsa. E suponhamos que a gente só soubesse que a 4 é falsa. Já daria para eliminar 1, 2, 3. Já saberíamos que a 2 é verdadeira. E teríamos que ter um conhecimento aí do item 1 e 3. Esse aqui, eu gosto de questões assim. Facilita o raciocínio. Ficou letra A de amor. E o que a gente chama de paixão? Quindim. UEL. Universidade Estadual de Londrina. Olha que curioso, é o livro 3. O livro 3 em Platão na Obra República trata sobre a educação, que envolve música. Então vamos lá. Platão destaca na República, livro 3, a importância da educação musical dos futuros guardiões da cidade. Nossa, aqui surgiu uma coisa muito bacana. A palavra guardião, aqui está no plural, guardiões, pode nos induzir a erro, no sentido de que guardião a gente tende a interpretar que é o mesmo que guerreiro, mas não. Guardião é aquele que guarda a cidade. E o que guarda a cidade é a alma de ouro. Ou seja, são os magistrados, são os governantes. Então não confunda guardiões com guerreiros. Começo a ler novamente. Platão destaca na República, livro 3, a importância da educação musical,
dos futuros guardiões da cidade ao dizer: a educação pela música é fundamental, indispensável, capital, porque o ritmo e a harmonia penetram mais fundo na alma, na razão, na inteligência, e afetam-na mais fortemente, ou seja, a música tem uma forte influência sobre a nossa formação intelectiva, ética, coletiva e tudo mais. Lembrando que em Platão, música é para formação, não é para diversão. Música não é entretenimento, ela pode ser entretenimento, mas no processo de formação não, é algo específico. Então vamos lá. Ah, legal, esse aqui também, essa questão também aqui é de itens, então facilita bastante. De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a relevância da educação musical dos guardiões em Platão, considere as afirmativas a seguir. Item 1. A música deve desenvolver agressividade e destempero para evitar o temor dos inimigos perante a guerra. Galera, educação musical é disciplina, é racionalidade. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 1. Então esse item aqui é falso. Se o item 1 é falso, a gente já eliminaria aqui, ó, esse e esse. Já saberíamos que o item 4 ele é o quê? Verdadeiro. Então vamos ler o item 4. A música deve moldar qualidades como temperança, generosidade, grandeza de alma e outras coisas que são similares às virtudes. Esse item é verdadeiro, mas a gente já sabia disso. Tá bom. Vamos para o item 2. A música deve desenvolver sentimentos éticos nobres para bem servir a cidade e os cidadãos. E quem serve a cidade e os cidadãos são os guardiões. Eles estão lá para servir, para guardar a cidade. Então o item 2 ele é verdadeiro. Se o item 2 e o 4 é verdadeiro, a gente já tem a resposta que é a letra B, de bom. E o que é bom pra caramba? Quindim. Já sabemos que o item 3 é falso. Mas vamos entender por quê. A música deve divertir, entreter, evocar sentimentos afrodisíacos para o alívio do temor perante a guerra. Ei, a música pode ser usada para isso? Pode. Mas em Platão, é esse tipo de música que faz parte do processo de formação do sujeito? Não. Então, cuidado. Então, esse item é falso. Ficamos com o item 2 e 4. 2 e 4, letra B. Questão 17. Agora, novamente, Universidade Federal de Uberlândia. Essa questão ela é curiosa porque ela é VUF. A UFO já teve vestibulares seriados que se chamava PAIES. Então, o aluno fazia o primeiro ano e aí ele fazia a prova do conteúdo do primeiro. Ao concluir o segundo ano, fazia a prova do segundo. Ao concluir o terceiro ano, fazia a prova do terceiro. A UFO deixou esse processo de lado, mas outras universidades ainda mantêm. A exemplo da UNB, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E algumas outras estão retomando esse processo novamente. Então vamos lá. O parágrafo abaixo, retirado da República de Platão, integra uma célebre imagem que é conhecida na história da filosofia como analogia do Sol. Então leio. Podes, portanto, dizer que é o Sol que eu considero filho do bem, que o gerou à sua semelhança, o qual bem é, no lugar inteligível, em relação à inteligência e às coisas inteligíveis, o mesmo que o Sol é no lugar visível com relação à vista e às coisas visíveis. O que está em jogo aqui é a ideia de luz, é a ideia de inteligência. Nós trabalhamos isso nos slides, mas se eu não me engano, eu também fiz isso num quadro para você em algum momento, que não é esse aqui.
Deixa eu ver se eu acho ele. Acho que está aqui. Vamos lá. Está aqui. Eu expliquei para você a alegoria da linha. E aí eu falei para você que quantas realidades existem em Platão? Uma. E ela pode ser apreendida de quantas formas? Duas. Que é o mundo das ideias, que está aqui, e o mundo das sombras, que está aqui. Acontece que no mundo das ideias eu tenho dois tipos de ideia. Eu tenho a ideia de forma, que é matemática, e a ideia de essência, que é filosofia. E no mundo das sombras eu tenho a cópia da cópia, que é a arte, e a cópia da ideia, que é a crença, a filodoxia. Pois bem, falei para vocês que aqui na arte, que é a cópia da cópia, é a ausência de luz. Vou acentuar aqui a ausência de luz. Que a filodoxia é luz do fogo. Que a matemática é luz do sol. E a filosofia é luz do bem. O que significa dizer que a luz é essa capacidade de enxergar as coisas como elas são. Mas é claro que o fogo ilumina de um modo muito restrito, nos revelando algo de verdadeiro, por ser uma cópia da ideia, ao contrário da cópia, que é pura sombra. Então vem a luz do sol que nos apresenta o quê? Cores. E o sol representa essa luz, essa coisa clara. Quando o sol ilumina, ele permite que a gente possa ver as coisas. Mas nem tudo pode ser visto, outras coisas devem ser pensadas. Por isso, metafísica. Isso que aqui está vai nos remeter diretamente a esse processo que está aqui. Vou pegar aqui para vocês. Temos aqui então, portanto, a alegoria da caverna, que tem uma relação direta com a alegoria da linha, que está aqui. Então aqui, ó, nós temos a cópia da cópia. Aqui nós temos a cópia da ideia. Aqui nós temos a ideia de forma e aqui nós temos a ideia de essência. Se aqui é uma cópia da ideia, tem algum tipo de luz aqui. Então aqui é a luz do fogo. Aqui é a luz do sol. Aqui é a luz do bem. Ou seja, à medida que vamos passando por um processo de educação, saindo das sombras, cópia da cópia, e indo em direção à essência das coisas, que é o que nos permite dizer o que as coisas são, eu vou me aproximando da verdade mais bela, do maior bem, que é a compreensão do que o mundo é. E para isso eu preciso de educação, eu preciso de formação. Voltamos aqui. Então tá lá. Com relação à narrativa que expõe a analogia do Sol, marque para as afirmativas abaixo V ou F. Aqui tem uma adaptação da questão, porque os alunos que vão fazer, eles podem marcar V, F ou SO, tá? Que é sem opção. Tem opção, mas ele faz opção por não responder, porque até então, no país, uma errada anula uma certa. Era assim, não é mais, não existe mais. Então aqui ficou V ou F, porque obrigatoriamente ou é V ou é F. Se o aluno não sabe, ele coloca SA para não perder a sua pontuação. Então vai lá. Ó. O bem representa o divino, claro, porque o conhecimento ele é divino. O Sol é gerado à sua imagem e semelhança, perfeito, que é a inteligência humana. É isso que faz o homem, a imagem e semelhança do divino, é a inteligência. Representa a inteligência humana, perfeito. A existência dos seres visíveis, ou seja, aqueles que eu apreendo mediante as minhas sensações, olhos, por exemplo, não depende da presença do Sol. Então, na ausência de Sol, eu consigo ver alguma coisa? Não. Então, eu dependo do Sol para conseguir enxergar? Sim. Então, esse item é o quê? É falso. Então, tá aí. O bem representa a divindade, verdadeiro, até aqui. O Sol, gerado à sua imagem e semelhança, verdadeiro. Representa a inteligência humana, verdadeiro.
A existência dos seres visíveis, ou seja, percebidos pelos sentidos, não depende da presença do Sol. Aqui é falso. Do mesmo modo, a existência das formas inteligíveis não depende do bem. Depende. Porque tudo que existe e tem forma é cópia de alguma coisa que já existia. Então esse item é falso. Item 2. A alma é a sede da inteligência. Tá certo. Tem o corpo e tem a alma. A alma é a parte racional do homem. Então a alma é a sede da inteligência. Como o olho é o órgão da visão. Tá certo. Além de causar a luz, o Sol é a causa da geração e crescimento dos seres visíveis. Perfeito. Analogamente, o bem é a causa da inteligibilidade das formas e da existência do ser de todas as coisas. Meu camarada, o que ele está querendo dizer para você é que a luz do Sol nos permite um tipo de conhecimento do mundo visível. Porque o corpo, por ser material, entra em contato com o mundo material, porque é neste mundo que nós estamos. Esse corpo produz, ele capta sensações, essas sensações são remetidas para a inteligência e essa inteligência tem a capacidade de despertar, de recordar por ser inato o conhecimento que ali está. Então esse item é verdadeiro. Item 3. A luz representa para a visão o mesmo que a verdade e a justiça representam para a inteligência. Bacana, então a luz representa para a visão. O mesmo que a verdade e a justiça representam para a inteligência. Assim como o olho só pode ver algo visível por meio da luz solar, assim também a inteligência só pode aprender a forma inteligível se for iluminada pela inteligência humana, que é o seu bem verdadeiro. Item 4. Para Platão, o mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo das formas, o mundo do eidos, por serem divinos, porque lá eu tenho a verdade, não tem nenhuma relação com o mundo visível humano. É claro que tem relação, porque tudo que aqui existe é uma cópia do mundo das ideias. Então esse item aqui é falso. Beleza? Questão 18. Saindo então aqui da UEL, Universidade Estadual de Londrina, passando pela Universidade Federal de Uberlândia, UFO, e entrando aqui na Universidade Estadual do Ceará. No livro 10º de A República, encontra-se a seguinte afirmação de Sócrates em um diálogo com Glauco. Então Sócrates está conversando com Glauco, acerca da poiesis. Produção, fabricação, poesia e da mimesis, imitação. Então, o livro 10, ele trata a respeito da estética platônica, onde eu tenho a poiesis e a mimesis, ou seja, criação e imitação. Nós já fizemos uma questão da UFO, acho que foi da UFO, sobre esse tema, em algum momento, mas a gente vai recordar uma coisinha aqui. Está aqui, ó. A estética platônica, aonde existe a poiesis e a mimesis. Acontece que a poiesis, ela é criação, enquanto que a mimesis é imitação. Mas ambas são cópias. Isso aqui é cópia. Isso aqui também é cópia. Só que isso aqui é uma cópia da ideia. Isso aqui é uma cópia da cópia. Novamente, cito o exemplo da música. Quando você é educado na música, você é educado por repetição. Mimes. Você fica aí imitando o que as pessoas já criaram para conseguir dominar as artes que envolvem a música. A partir desse momento que você já está formado, que você já tem discernimento, que você já estudou 8, 12 anos de música, não basta você ficar repetindo, mesmo que sejam peças dificílimas. É necessário você criar e não imitar. É necessário você produzir e não reproduzir.
E aí você vai passar a fazer sua própria composição, ter o seu próprio trabalho, no lugar de ficar imitando os demais. Então, para Platão, essa arte aqui, ela é possível na polis. Essa aqui não. Então, a crítica de Platão, que Platão faz aqui na Alegoria da Linha, colocando a arte como o menor dos conhecimentos, aqui da evolução do conhecimento, ele é o menor, é o mais distante da verdade. Essa arte que Platão se refere é a mimesis. Então, vamos lá fazer a questão. Olha o que ele vai dizer aqui na obra República. O que Platão vai dizer? A República de Platão. Acaso não existem 3 formas de cama? 3 formas de cama. Forma 1, forma 2, forma 3. Uma que é natural, e da qual diremos, segundo entendo, que Deus a confeccionou. Deus a criou. O que outro ser, em maiúsculo aí, pode observar, poderia fazê-lo. Então, se não for Deus, foi um outro ser superior. Fez essa coisa, essa ideia de cama. Então, tem a forma 1, que foi feita por Deus. Continua aqui. Outra que executou o marceneiro. Ou seja, eu tenho também o marceneiro, que também tem a capacidade de fazer uma cama. Outra feita pelo pintor. Opa, então eu tenho um pintor que pintou em algum lugar o desenho de uma cama. Pintor. Perceba que se o ser superior é aquele que deu origem às coisas, o que ele tem é uma ideia. Vou tirar o acento aqui. Uma ideia de quê? De cama. Então Deus tem a ideia de cama. Por isso que existe cama nesse mundo, porque cama é uma cópia da ideia. E as ideias que existem, que são essas criações metafísicas, é uma criação do demiurgo. O marceneiro ele foi lá e fez a cama que você pediu para ele. Então é uma cópia do quê? Da ideia de cama. E aí o pintor falou assim, cara, eu quero pintar essa cama aí que esse marceneiro fez. Ele foi lá e fez uma cópia da cópia. Perceba que aqui eu tenho cópia e aqui eu tenho cópia. Cópia é o quê? Imitação. Então vamos prosseguir. Apoiando-se na citação acima, que é ilustrativa na concepção platônica da poiesis e da mimesis, ou seja, da criação e da repetição, bem como de sua crítica da pintura, da poesia trágica, dentre outras, e no conhecimento a respeito do tema, assinale a proposição verdadeira. Pois bem, vamos lá. O marceneiro e o pintor produzem imitando. Deixa eu ver. O marceneiro copiou. O pintor copiou. Eles estão imitando. Esse imita a ideia. Esse imita a cópia. Parece-me que é a letra A. Não sei. Letra B. Os 3 tipos de produção são miméticas. Claro que não. A ideia é original. Ela não é uma imitação. Então ela não pode ser mimética. Esse item aqui está falso. Somente Deus produz. Os outros imitam. Não. O homem ele tem a capacidade de criar. Tanto que eu tenho seres naturais e seres artificiais, ou seja, a criação que é divina e a criação que não é divina. E aí, para te lembrar, vou te mostrar no slide que nós trabalhamos isso. Porque daí te traz uma luz bacana. Tá aqui, ó, os seres naturais e os seres artificiais. Fechou? Então, tá aqui, teoria da reminiscência. Volta. Vamos voltar na questão. Então, o item C diz: somente Deus produz, os outros imitam. Tá errado. O homem também tem a capacidade de produzir, tem a capacidade de criar. Somente o pintor imita, mas não produz. Não. A cópia é uma imitação.
A cópia da cópia também é uma imitação. Só que isso aqui é uma imitação da ideia, isso aqui é uma imitação da cópia. Então ficou letra A de amor. E o que a gente chama de paixão? Quindim. O marceneiro e o pintor produzem imitando. Ficou letra A. Questão 18, letra A. Questão 19. Novamente, Platão na obra A República. E ele vai dizer assim, ó, efetivamente um bom poeta de novo. Estamos falando de arte. Vai continuar esse poeta, estamos falando isso aqui, ó, de arte. Efetivamente, um bom poeta, se quiser produzir, não reproduzir, se quiser produzir, criar um bom poema sobre o assunto que quer tratar, tem de saber o que vai fazer, sob pena de não ser capaz de o realizar. Os bons poetas têm aqueles conhecimentos que, perante a maioria, parecem expor tão bem. Tá. Levando em conta a importância tradicional que a poesia tinha na formação, na educação do homem grego, é correto dizer que a crítica de Platão à poesia se justifica por quê? Tá. Qual que é a crítica de Platão à educação, à arte? O fato dela ser cópia da cópia, aparência da aparência, o fato dela ser reprodução e não criação, o fato dela ser imitação. Quando eu imito alguma coisa. Então, eu não falo sobre o que a coisa é. Eu falo sobre o que a coisa aparenta ser. Porque a cópia nunca será original. E por não ser original, ela não representa a coisa em si. Então, não é possível conhecer a verdade em si, mas somente a percepção que eu tenho para mim. Então, eu não conheço a coisa nela, somente a partir da imitação, que não é a própria coisa. Então, a partir daí, a gente já pode começar a pensar esta questão. Então, vamos lá. A educação tradicional grega, através das narrativas poéticas, transmitia um conhecimento certo sobre os temas de que elas tratavam. Não, porque se a arte, a poesia que Platão está se referindo aqui, refere-se a cópia da cópia. E na hora que ele afirma transmitir um conhecimento certo, não, o que ele faz é transmitir uma imitação. E essa imitação, ela está afastada do conhecimento verdadeiro. Então não pode ser a letra A. Letra B. O então desenvolvimento das técnicas que se baseavam em saberes causais põe em crise o lugar da poesia na educação grega. Então eu vou ler de novo porque aqui existem algumas informações novas. O então desenvolvimento das técnicas, ou seja, você está passando por um processo de formação e existe dentro desse processo de formação algumas técnicas, alguns modos de proceder dentro da educação musical, dentro da educação literária, dentro da educação da ginástica. Só que o que acontece? O então desenvolvimento das técnicas que se baseavam em saberes causais. Galera, saberes causais são saberes baseados na experiência. Experiência está ligado à sensação, está ligado a corpo, está ligado a sentimento, não está ligado à ideia racional, mas à percepção que o sujeito tem do mundo. E naturalmente isso coloca em crise o lugar da poesia na educação grega, ficando letra B. O que você precisa entender é que para Platão ele argumenta que a poesia, por ser uma forma de imitação e não de um conhecimento em si, um conhecimento verdadeiro, ela não deveria ter um papel central na educação dos gregos. Tá? Platão acredita que a poesia ela poderia levar as pessoas
da forma como ela é praticada, a se afastarem da verdade, a se afastarem da virtude. Então Platão ele defendia a importância de um conhecimento mais racional e filosófico na formação do cidadão, em contraposição à influência dessa poesia que era praticada na Grécia Antiga. Então ficou letra B. É uma crítica que Platão faz à forma como era praticada a poesia e a forma como a poesia era usada para educar os jovens. Letra C. Então ficou letra B de bom, e o que é bom é o quindim. Letra C. Seria preciso afastar-se das tendências pedagógicas. Não é afastar das tendências pedagógicas, até mesmo porque Platão ele tem uma proposta pedagógica. Então ele diz, seria preciso afastar-se das tendências pedagógicas, como as sofísticas. Não é se afastar da tendência pedagógica, é corrigir o processo de formação do grego. Mas vamos ler todo o item. Seria preciso afastar-se das tendências pedagógicas, como as sofísticas, que desprezavam o saber verdadeiro transmitido pela poesia. A poesia não transmite conhecimento verdadeiro, porque ela é cópia da cópia. Então esse item aqui ele é falso. Letra D. Para Platão, a poesia se justifica por quê? Tinha em vista construir uma outra poesia grega. Não tinha em vista construir uma outra poesia grega. Tinha em vista trazer a formação para o cidadão grego. Então esse item ele é falso. Fechou? Questão 20. Mais uma. Vamos lá. Universidade Estadual do Ceará. Começando por Homero, todos os poetas são imitadores da imagem da virtude e dos restantes assuntos sobre os quais compõem, mas não atingem a verdade, porque quem imita, ele não cria, ele reproduz. É uma cópia, fica distante da verdade. O poeta, por meio de palavras e frases, sabe colorir devidamente cada uma das atividades técnicas. Ele sabe falar sobre essas atividades técnicas, sem entender nada delas, sabendo apenas imitá-las. Então ele imita as coisas, mas ele não faz essas coisas. Então tá aqui. É só imitação, é só uma repetição. Ele pega uma composição e ele repete essa composição. E ele tem uma performance para isso, ele sabe fazer isso. Mas se for para ele compor, ele não vai dar conta. Com base na passagem acima, é correto afirmar que para Platão, galera, aqui continua sendo a mesma coisa. Que foi na questão 18, na questão 19, esta crise que a Grécia vive em relação à educação dos jovens, desse processo de imitação. Na percepção de Platão, é claro. Então tá lá. Os poetas expressam outra verdade, distinta dos saberes técnicos e das virtudes humanas. Detalhe, eles não expressam verdade nenhuma. O que eles fazem são repetir, imitar. E nisso não existe verdade, porque a verdade não é para si, ela é em si, ela não é cópia, ela é ideia. Então esse item é falso. Letra B. A imitação da imagem das virtudes e das técnicas, a imitação da imagem das virtudes e da formação, não é um conhecimento certo delas, não é mesmo. Porque se eu estou imitando, eu não estou falando da coisa em si, mas da coisa para si. Eu não estou falando da ideia, eu estou falando da cópia. Então ficou letra B. Por que isso ocorre? Porque para Platão argumenta que os poetas eles são imitadores da imagem. Eles imitam a imagem da virtude e de outros assuntos, mas eles não alcançam a verdade. Então eles conseguem colorir adequadamente as atividades técnicas por meio de palavras e frases. Mas no fundo eles não entendem o que estão imitando. É como se eles decorassem e repetissem. Portanto, a imitação poética dentro da percepção de Platão não representa um conhecimento verdadeiro das virtudes e das técnicas, mas apenas uma representação superficial
dessas pessoas que têm um talento em fazer representações por meio de imitações. Então ficou a letra B. Letra C. Não é possível um conhecimento verdadeiro sobre as virtudes e as diversas técnicas. É possível sim, desde que seja ensinado a verdade, a ideia em si, e não a coisa para si. Então esse item é falso. Letra D. A poesia imitativa fala corretamente sobre os conhecimentos técnicos. Não, não fala. Então esse item é o quê? Ele é falso. Fechou? Concluímos aqui 20 questões no total. Vá lá. Questão 21, Enem, 2015, PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Novamente um texto aí de quem? De Platão. Vamos lá. Suponha homens numa morada subterrânea. Uma morada subterrânea. Em forma de caverna. Opa! Cuja entrada é aberta à luz, ou seja, essa caverna ela não tem nada tampando a sua entrada, está aberta à luz. Se estende sobre todo o comprimento da fachada. Esses homens eles estão lá desde a infância, as pernas e o pescoço presos por correntes, de tal sorte que não podem trocar de lugar e só podem olhar para frente, pois os grilhões os impedem de voltar a cabeça. Eles estão nessa caverna, eles estão amarrados, eles não podem trocar de lugar, eles não podem olhar para ver o que tem atrás deles. A única coisa que eles conseguem ver é o que está à frente deles. Pois bem, a luz de uma fogueira acesa ao longe, numa elevada do terreno, brilha por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho ascendente. Ao longo do caminho, imagine um pequeno muro, semelhante aos tapumes que os manipuladores de marionetes armam entre eles e o público, e sobre os quais exibem seus prestígios. Então, atrás dele, existem coisas que estão transitando, e a luz do fogo projeta no fundo da caverna a sombra desses objetos. Galera, nós estamos falando do quê? Da alegoria da caverna, que é, em Platão, a alegoria que mostra o processo de educação dos homens, que os homens precisam passar para que eles possam sair da ignorância, se libertar dessas correntes e encontrar a luz. Então essa narrativa de Platão é uma importante manifestação cultural do pensamento grego antigo, cuja ideia central, do ponto de vista filosófico, evidencia o quê? O caráter antropológico, descrevendo as origens do homem primitivo? Não tem a ver com essa coisa de homem das cavernas, não. Está te induzindo ao erro. Evidencia o sistema penal da época, ou seja, a forma como as pessoas cumpriam pena, criticando o sistema carcerário da sociedade ateniense, isso que não existe, tá? Esquece isso. Do ponto de vista filosófico, evidencia a vida cultural e artística, expressa por dramaturgos trágicos e cômicos gregos. Galera, claro que não. Sistema político elitista, como se a elite não tivesse condições de chegar ao conhecimento. Provindo do surgimento da polis da democracia ateniense, também não. Então só pode ser a letra E. Até que enfim uma E. Se não for ela, vamos ver. Evidencia a teoria do conhecimento, em Platão. Expondo a passagem do mundo ilusório, mundo das sombras, mundo dos sentidos, para o mundo das ideias, o mundo da forma, o mundo do eidos, o mundo da verdade. Ou seja, a passagem de um mundo para o outro mundo. Ocorre por meio da educação. Em Platão. Fechou? Uma questão até tranquila, porque na hora que ele começa assim, suponhamos homens numa morada subterrânea, em forma de caverna. Opa! Em forma de caverna. Cuja entrada é aberta à luz. Então, você tem algo aí que está aberto à inteligência. Se estende sobre todo o comprimento da fachada. Eles estão lá desde a infância. Então o processo educacional começa na infância. As pernas e o pescoço presos por correntes, que na verdade é a representação da ignorância, de tal sorte que não podem trocar de lugar
e só podem olhar para frente, pois os grilhões os impedem de voltar a cabeça. Então é necessário um processo de educação que liberte esses sujeitos da ignorância, fazendo-os despertar as virtudes que lhe cabem, de modo que as partes que o compõem sejam dominadas pela razão, e uma vez despertadas as virtudes, cada um saiba sua função na polis, e que todos possam, portanto, exercer a função que lhe cabe, produzindo assim um estado ideal, onde eu tenho governantes, guerreiros e trabalhadores. Então ficou letra E de quindim. Fechou? É isso, galera. Deixo para vocês então a questão 22 e 23, ambas da Universidade Federal de Uberlândia, e ambas são questões abertas. Beleza? Dá para ter uma ideia do que está sendo cobrado e auxiliar vocês. Pessoal, é isso. Um abraço.